Nesta semana, Antônio Lavareda e eu, já aqui na tela, vamos falar no Índice CNN das principais tendências destas eleições a partir do que captaram as pesquisas de intenção de voto. Vamos destacar e detalhar 4 aspectos indicados pelos levantamentos quando se olha o conjunto das estimativas. Lavareda, a gente começa com a nossa primeira tela, que mostra algo que você já tem falado e quantifica aqui a liderança dos candidatos à reeleição nas capitais e grandes cidades. Uma tendência, como eu disse, que você apontava desde o início do nosso quadro e que tem se confirmado. A maioria dos prefeitos nas capitais e, em especial, naquelas grandes cidades com mais de 200 mil eleitores, com chance de seguirem para mais um mandato. Lavareda, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. Você tem razão, Yuri. Esses dados do índice CNN corroboram o que nós temos comentado. Uma das tendências, uma das marcas dessa eleição vai ser, mais uma vez, a afirmação da importância da incumbência, ou seja, de quem disputa as vantagens de quem disputa sentado na cadeira o cargo daquela eleição. Isso vale para presidente, para governador e para prefeitos também. Desde 1997, quando foi aprovada a emenda da reeleição, não havia antes, lembrando os espectadores mais jovens, essa tendência se impõe. E quais os motivos disso? Basicamente 3, Yuri. O primeiro é que o incumbente, o candidato prefeito, o candidato à reeleição, ele praticamente começa a campanha antes de todos os adversários. De fato, ele começa a campanha a partir do primeiro dia do mandato. Segundo, ele tem um volume de recursos à sua disposição muito maior do que os demais. Ele, em primeiro lugar, o controle da própria agenda pública, dos interesses da cidade, através das realizações, das ações, iniciativas, etc. E segundo, ele vai para a eleição contando com uma equipe que conhece em detalhes os problemas do município. Em terceiro lugar, ele, a partir da prefeitura, faz uma coligação na Câmara Municipal para a governação, para a administração da cidade, e leva essa coligação, na maioria dos casos, para a coligação eleitoral. Então, é uma vantagem enorme. Por último, também ele costuma, na maioria dos casos, eles têm um grande tempo de televisão, que é o rebatimento na eleição da coligação que eles fazem na disputa, na operação da Câmara Municipal, das alianças para governo, para administração, Yuri. Então, é uma vantagem muito grande. Já houve uma eleição, lembrando aos espectadores, a eleição de 2008, que eu chamei à época de eleição celestial dos incumbentes. Por quê? Porque os incumbentes ganharam em 67% dos municípios do Brasil, Yuri, mas nas capitais ganharam em 95%. Eram 20, tal como nesse ano, 20 prefeituras das capitais em disputa, e eles ganharam em 19 delas, Yuri. Outro ponto que o Lavareda vai destacar para a gente, já está aqui na sua tela os dados, são esses confrontos diretos entre PL e PT, que é num número relativamente pequeno quando se olha esse grupo das 26 capitais e das 77 cidades com segundo turno que formam o G3. Mas nesta disputa, Lavareda, pelo que a gente vê aqui, o PL com a cor um pouco mais clara e o PT com a cor mais escura, há uma clara vantagem para os correligionários de Jair Bolsonaro em comparação aos aliados de Lula, Lavareda. Verdade, Yuri. Em primeiro lugar, destacando o que você começou afirmando, né, que merece destaque. Essa não é uma eleição da tal polarização nacional calcificada que ia basicamente reproduzir nos municípios o confronto de 2022. 2024 tem pouco a ver com o que ocorreu em 2022, sobretudo no segundo turno de 2022. Então, veja o seguinte, nas capitais o PL lidera em cinco municípios, São Paulo, Rio Branco, Aracaju, Maceió e Fortaleza, no momento. E o PT lidera apenas numa capital do Piauí, Teresina. Em segunda colocação, o PL, o partido de Bolsonaro, está presente em Belém, Recife, Cuiabá, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E o PT em Fortaleza, Goiânia e Vitória e Porto Alegre. Agora, em termos de confrontos diretos, que é o mais importante, Yuri, quer dizer, para configurar essa tal polarização, isso se dá basicamente numa capital, que é Fortaleza.
onde o André Fernandes, do PL, e o Evandro Leitão, do PT, estão tecnicamente empatados. Então, aquela eleição é a eleição em que a tal polarização de 2022 se configura agora no primeiro turno. Depois, no G103, nós temos 4 municípios nos quais o PT e o PL se enfrentam, se confrontam. Em 2 casos, o PT está à frente do PL, Anápolis e Contagem, Anápolis, Goiás, Contagem, Minas Gerais, e em 2 municípios do G103, o PL está à frente do PT, São Gonçalo e Itaquaquecetuba, de São Paulo, essa cidade de nome complicado que você terá mais facilidade de pronunciar. Então, nós estamos falando de 5 municípios em 103 que configuram esse tal conflito, essa tal polarização. Isso é menos de 5% dessa categoria de municípios, Yuri. Então, não é uma eleição de polarização, é uma eleição de incumbência. A força da incumbência está aí confirmada. Registrar a cidade de Itaquaquecetuba, aqui na Grande São Paulo. Esse nome é de trava-língua e de digitação também, não é fácil ali para quem estiver distraído. Porque elas parecem estar dentro de um contexto mais amplo que a gente vai detalhar agora. Uma maior vantagem dos partidos de direita em relação aos de centro ou de esquerda, mas isso até em relação ao que já tinham de vantagem em 2020, Lavareda. Esta tela que já está aqui visualizável, aqui todo mundo podendo ver conosco, mostra essa tendência de que lá em 2020 a direita já teve vantagem em relação ao centro e à esquerda e agora está ampliando a vantagem. Aqui a gente está vendo especificamente os números das 26 capitais do país, Lavareda. É verdade. As capitais, nós podemos dizer que, do ponto de vista das eleições municipais, elas caminharam mais para a direita do ponto que estava em 2020, que já era uma vantagem importante que a direita tinha. Isso tem a ver, naturalmente, em grande medida, com o recuo do centro, ou seja, o centro configurado basicamente por MDB e PSDB, que hoje tem uma federação com Cidadania. O MDB continua presente nessas disputas, o partido lidera em 4 capitais, 3 no norte, mais a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lá com Sebastião Melo, mas o PSDB e o seu aliado Cidadania não têm presença na liderança das disputas nas capitais. Então, esse espaço do centro foi consideravelmente ocupado pelos partidos de direita. Então, PSD, União Brasil e PL, cada um deles lidera em 5 capitais. E só isso já dá uma margem, que, somados a outros pequenos partidos, dão à direita, nesse momento, 73%, percentualizando esses números absolutos que você nos trouxe, Yuri. 73%, a esquerda tem 12% e o centro tem 15% nas capitais. Mas essa correlação de forças não é muito diferente quando nós vamos também para o G103, Yuri. Então, uma tendência dessa eleição municipal que nós já podemos antecipar com segurança é que a direita, os partidos de direita, com certeza vão conquistar um espaço ainda maior do que ocupam hoje, Yuri. E por fim, Lavareda, todos esses dados que a gente traz são baseados no índice CNN e foram compilados e analisados pela equipe do IPESP Analítica. E aí, nesse estudo, ele mostra o quanto a propaganda eleitoral de rádio e TV ainda tem relevância quando a gente faz uma correlação com a posição do candidato nas pesquisas. Esse número que aparece na sua tela é uma média do tempo que os candidatos que estão em primeiro lugar têm em segundos na propaganda eleitoral. E é muito perceptível, Lavareda, quanto mais alta a posição nas pesquisas, maior o tempo na propaganda eleitoral. Aí, Yuri, a equipe do IPESP Analítica fez essa consolidação que mostra claramente aí a associação entre colocação, liderança nas pesquisas nas capitais, no índice CNN, e o tempo de televisão e rádio de cada um dos candidatos. Só para simplificar a compreensão do nosso espectador, Yuri. 85% dos candidatos que estão em primeiro ou segundo lugar, 85% deles tem o primeiro ou o segundo maior tempo de televisão. Então,
Com um número só para sintetizar essa relação: 85% dos líderes e vice-líderes também têm o primeiro ou o segundo maior tempo de televisão. Ou seja, isso mostra a importância ainda hoje da televisão. Por exemplo, a Quest perguntou na sua última pesquisa em São Paulo qual era o meio pelo qual as pessoas se informavam mais. Apareceu em primeiro lugar a televisão com 36%, em segundo lugar redes sociais com 30%, terceiro sites blog com 13%. Ocorre que, Yuri, essa pergunta diz assim: qual o meio predominante, de outra forma? Mas não é o meio apenas, não são só 36% dos paulistanos que veem televisão. 70% da população brasileira assiste TV, e ainda assiste TV. Né? Isso nós estamos falando de 150 milhões de pessoas que acompanham na TV aberta novelas, futebol, telejornais, também na TV fechada, como aqui na CNN, nesse momento, etc. Então, a TV tem uma força importantíssima que nós já destacamos lá atrás como um fator explicativo da ascensão de Ricardo Nunes, por exemplo, em São Paulo. A recuperação nas pesquisas, a escalada do prefeito de São Paulo tem tudo a ver com a incumbência e tudo a ver com o tempo de televisão, Yuri. Pois é, a TV continua sendo importante não só para a propaganda dos candidatos, mas principalmente para você ficar bem informado sobre eleições municipais como esta, porque você pode acompanhar toda a análise e o conhecimento de Antônio Lavareda, o maior especialista no Brasil em eleições. Nós estamos a 10 dias do primeiro turno, menos de 10 dias, com o relógio contando daqui em diante. E aqui no Índice CNN, com o nosso agregador de pesquisas e as análises de Antônio Lavareda, você vai chegar no dia 6 de outubro, depois de ter visto a cobertura mais aprofundada das eleições municipais, sempre baseados em dados e em análise com quem entende demais do assunto.